Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, dos bastidores da série Focus 23 e o nosso podcast de entrevista com pessoas comuns que se tornam incríveis, motivando pessoas comuns que fazem coisas incríveis. E hoje eu tenho a felicidade de entrevistar uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas me deixou fascinado assim com sua história, sua tranquilidade para conduzir negócios. Um cara que está na área da construção civil há mais de 30 anos e tem um amplo currículo, é engenheiro. E a gente vai falar muito sobre isso. Eu gosto que as pessoas se apresentem. E hoje nós temos aqui o Jonas Federighi, que é um cara visionário. Eu tive o primeiro contato com ele há pouco tempo, por meio de um outro negócio entre empresas. Jonas, seja bem-vindo ao nosso espaço da Focus 23. Muito obrigado por dispor da sua agenda, que eu sei que não é tranquila. Obrigado, Jaime, pela oportunidade aí de contar um pouquinho da história nossa. E você vê que quando a gente encontrou, a gente tinha em comum que a gente estava tentando ajudar as pessoas, né? Então, e a vida ela é incrível, né? Porque as coisas você vive de conversar com as pessoas e nesse esporte, né, de contato que é conversar com as pessoas, você cria os relacionamentos que no fim do dia é uma das coisas mais importantes da vida das pessoas, porque ninguém vive sozinho, né? É verdade, é verdade. Isso Então, se estende, acaba se estendendo, saindo da área profissional e indo para a área pessoal, né? A servir. Essa palavra é muito é, interessante, servir. Ô Jonas, para a gente poder começar a adentrar esse mundo fascinante que você vive, primeiro vamos contar quem é o Jonas. então, vou contar resumidamente minha história. Eu sou engenheiro civil, minha mãe é portuguesa, meu pai descendência italiana, por isso Federighi. E nasci dentro do mercado imobiliário e tenho muito relacionamento com o esporte. Minha vida tá dentro do Sociedade Esportiva Palmeiras. Fui jogador de futebol de salão, jogador de futebol de campo, fui federado no salão. Encerrei a minha carreira desportiva assim muito cedo, com 18 anos. Me machuquei aí numa final, numa decisão aí de estadual contra a Transbrasil, lá no ginásio do Presidente Ciro. Então eu tive uma carreira meio meteórica, mas o esporte para mim foi uma das coisas principais assim, que eu hoje reputo como praticamente essencial na vida das pessoas, né? Tanto esporte individual, mas o esporte coletivo, assim, não só me salvou de poucas e boas, como me ajudou em toda a minha formação, desenvolvimento meu familiar, meu desenvolvimento profissional. Eu muito devo ao esporte, né? E isso é uma das coisas que a gente conversou e Foi. que também motivou a gente fazer esse link, né, do Sim, esporte com o business, com a família, com os relacionamentos, né, com o trabalho em equipe, né? sim. Então, mas eu fui eu estudei aqui no Miss Brown, aqui nas Perdizes, sou da região da Zona Oeste de Pertinho São daqui. Paulo, pertinho aqui do lado, e fiz escola estadual, né, com muita honra. E depois eu fui fazer o colegial no Mackenzie. O Mackenzie era uma escola americana, a gente na época teria dificuldade para poder pagar a mensalidade do Mackenzie. O meu pai já era um empresário do mercado imobiliário, mas uma empresa pequena. A gente tinha uma empresa tradicional na região das Perdizes, é uma empresa que o nome chamava Frema, é uma empresa conhecida da região. Foi fundada em 1972, eu sou de 66. Antes disso, o meu pai ele tinha uma outra imobiliária chamada Imobiliária Mauro, onde ele era sócio com o Dr. Paulo Mauro, construtora Paulo Mauro, muito tradicional da região nossa aqui das Perdizes também. Estava contando, os primeiros prédios da região foram construídos pela construtora Paulo Mauro. O primeiro prédio está na Sumaré, hoje é onde vai sair a estação do metrô É ali da mesmo? Avenida Sumaré, bem pertinho do Palmeiras, né? E a gente, logo desde cedo, né, eu sou morador do bairro, né, das Perdizes, morei na Caraibas, ali tinha um edifício que era um dos maiores edifícios da época das Perdizes, chamava Mauro e Braido. A construtora Paulo Mauro tinha uma sociedade com a construtora Braido, que era o pessoal lá do ABC. E era um prédio com muitas unidades e a gente tinha um relacionamento, tinha muita criança, né? E do bairro a gente acabou fazendo um network, assim,
você acabava conhecendo praticamente o bairro inteiro, né? Porque naquela época não tinha muitos prédios. Então a concentração de pessoas se formava em torno dos prédios, da verticalização da região, né? Era bem humanizado o contato, E né? a turma frequentava o Palmeiras, né? Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, um vizinho meu de porta era o Carioquinha, o Milton Cetrini, que depois ele teve o irmão, que também tinha um apelido Carioquinha, que acabou falecendo. Ele foi convocado para a seleção brasileira de basquete, pegou o carro, na época era um Fiat 147, mais um amigo, sofreu um acidente e faleceu. A mãe dele não deixava nem ele sair de casa, para você ter uma ideia. Teve muitos casos, né, de muitos atletas que tiveram fim assim. Naquela época, né, muitos anos, e isso foi um trauma na época. Ele era um jogador excepcional do Palmeiras na época. Isso foi em que ano, você lembra? Putz, eu não vou lembrar o ano, Que década mas... que foi isso? Putz, isso foi na década de 70, 80, assim, na virada, 80, né? assim. Acho que eu já estava no colegial, eu sou do colegial em 82, eu entrei na faculdade, a gente brinca lá no Mackenzie, eu sou 384, né? Eu entrei em 84, formei em 88, engenharia. Engenharia civil. Fui fazer engenharia civil por conta do Dr. Paulo Mauro, né? Que era o ídolo nosso, de toda, vamos dizer assim, família, dos parentes dele, inclusive. E o Dr. Paulo, ele tinha o irmão dele, que era o Aldo de Mauro. E o Aldo de Mauro, ele era o diretor de futebol do Palmeiras. Ele era o Paulo Nobre da época. Foi assim que você chegou. E eu sempre tinha aquele sonho de virar jogador de futebol. E fui até me machucar. E aí acabei, como estava fazendo engenharia, acabei, vamos dizer assim, privilegiando os estudos em detrimento de fazer fisioterapia e voltar para fazer uma carreira no esporte, né? E acabou se tornando um vencedor tanto quanto um esportista. Assim, não tenho, assim, a gente não tem do que reclamar, muito pelo contrário, a gente já fez bastante coisa, né? E aí começam a entrar os livros que a gente andou discutindo. Aliás, você né? compartilhou comigo, muito obrigado. Você conseguiu dar uma olhada nesses livros? Consegui. E aí entra essa questão, você é bem sucedido ou não é bem sucedido? Qualquer um que leia esse livro do Gap and the Game, né, do Dan Sullivan e do Ben Hardy, vai chegar à conclusão de que é bem sucedido. A gente já é bem sucedido só de enxergar, só de conversar, só de ouvir, só de sentir as coisas, a gente já pode dizer que a gente já é muito bem sucedido. As pessoas têm a falsa impressão de que sucesso se compara, né? Se mede sucesso. Sucesso é uma palavra muito boa para se estudar, porque eu tenho como grande referência meu pai, que aos olhos de algum não era um homem de sucesso, porque era pobre, um homem com pouco estudo, mas que se empenhou para me educar da maneira dele, com muito carinho, muito amor. Isso para mim é sucesso, né? Então a gente vai abordar muito sobre isso, mas realmente falar se uma pessoa é bem sucedida ou não, muitos se desviam aí, né? Muitos medem com uma régua errada. Você fala de pai, de falar de sucesso e tal, é até meio emocionante, porque o meu pai, ele era o cara que sempre estava, vamos dizer assim, com a agenda vazia para poder ajudar os outros. Ele colocava toda a prioridade nos interesses dos outros. E na dele, ele era muito... às vezes, ele no final, ele lembrava, falava, mas eu preciso pagar a conta. Pegava assim. E ele viveu muito bem, foi muito feliz. Mesmo assim, não tendo ficado rico, ou, sabe, construído um império, vamos dizer assim, do ponto de vista materialista, né, do ponto de vista capitalista. Mas ele sempre existe, e a gente teve muito convívio com muitas pessoas muito bem-sucedidas e muito ricas. E a gente percebeu que a questão de você sentir que você é bem-sucedido ou você é mal-sucedido, muito pouca relação tem a ver com a quantidade de dinheiro que você amontoa no fim da vida. Porque no final... Não vai passar para o outro lado. Não vai passar para o outro lado. E se... A gente tem um dizer, né, nessa empresa que eu estou, que é um projeto que a gente está trazendo para o Brasil, que diz o seguinte: o dinheiro ele é muito bom pelo bem que ele pode produzir e fazer. Ponto. Entendeu?
Dependendo do que você for usar, o que você acumular, se você acumular só por acumular, Você se torna pobre. você não é isso, você fica escravo do dinheiro. E aí quando você fica escravo do dinheiro, porque você vive para poder alimentar, vamos dizer assim, a quantidade de dinheiro que você junta e tudo mais, você vira escravo do dinheiro, você fica assim, e você fica ansioso, você fica infeliz, porque Até porque a gente sofre só por 3 coisas, né? Desejo, apego e aversão. Se você parar para pensar, a base de todo sofrimento vem do desejo, do apego e da aversão. Né? Então, é meio que a base de tudo. Mas você, então, saiu lá da sua jornada de atleta. Nós conversamos aquele dia, você falou que saiu com muitos valores, que vinha desde o convívio, né? Com os atletas do grupo para competir, com aquela coisa do desprendimento. Às vezes você ceder espaço para alguém, que é muito que aprende no esporte. E aí isso serviu, de certa forma, para você dar um start na sua outra jornada, né? É incrível o seguinte, por exemplo, de pequeno, por exemplo, quando você é categoria mirim, infantil e tal, das pessoas com quem você tem relacionamento, esse relacionamento é para a vida inteira. As pessoas te conhecem, você sabe o nome das pessoas, você conhece os pais das pessoas e tal. Por exemplo, a gente tem um grupo lá do Mackenzie, né? A gente tem um grupo de atletas, junto com os professores de educação física, Sim, e que eram incrível. os técnicos nossos da época que a gente era molecada. Quantos anos atrás? Não, isso foi em 1984. Quer dizer, acabou em 84 o colegial. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a gente foi jogar futebol, a gente foi para Los Angeles, num grupo de 50 pessoas da escola, do colégio. Fomos lá jogar. Naquela época eu era federado, tinha, vamos dizer assim, uma condição boa no time, era titular, meia esquerda e tal. Até foi engraçado. O primeiro jogo nosso fomos jogar no CLA, um gramado maravilhoso, assim. Só que os americanos não entendiam muito de futebol. Então, a marcação da grande área, puta, tinha 1 quilômetro da marca do pênalti para fazer o gol. E eu perdi 2 pênaltis no mesmo jogo. Federado, jogando no Palmeiras e tal. Mas jogando pelo Mackenzie, né? Foi meio, assim, uma decepção, assim, pra galera, porque, né? Você sabe, sempre que tem um jogador que é federado dentro de um time que é da escola, que é todo mundo espera que ele resolva. Todo mundo espera que ele resolva. E eu no mesmo jogo lá, fui lá e bum, 2 pênaltis para fora, tal. Um gramado, e os americanos corriam uma coisa assim incrível. Os caras corriam que nem condicionamento físico. Incrível o condicionamento deles, né? Mas eu estava contando isso porque o professor que foi o técnico que viajou com a gente e tal, tá nesse grupo. Entendeu? Então, hoje tem 70 e poucos anos e tem outros professores e tal. E é muito divertido, porque cada um era de um esporte. Então, tem a turma do handebol, tem a turma do basquete, tem a turma do futebol. É muito. E o pessoal discute de tudo, né? Vocês deixaram viva aquela união, né? Aquela O emoção. pessoal discute de tudo, é muito... Discute, discorda, concorda. Discute, discorda, mas é um ambiente bacana hoje em dia você ter um grupo onde, mesmo tendo gente antagonista do ponto de vista ideológico, que tem outras ideias que não as suas, mas que você, até brigando, você mantém um respeito. O respeito. Porque no final do dia você tem que aprender a conviver com as pessoas, né? É muito legal. E isso foi se perdendo com o tempo em muitos ambientes, né? Agora, o valor que, por exemplo, a gente aprendeu a dar no esporte para os professores, entendeu? Por exemplo, o técnico. Uma determinada época, eu fui jogar no São Paulo. Fui jogar salão no São Paulo, fui convidado, saí do Palmeiras e tal. E eu tinha um técnico que ele era professor de estatística da USP. E ele era um Abel, era um cara, assim, ele orientava a gente e começou com essa coisa de disciplina, de você treinar para se preparar, musculação, sabe? Você ficar depois do treino fazendo atividade. Rotina vitoriosa. Repetição, entendeu? Então, várias coisas que hoje são aplicadas no business. E você percebe que tem um link direto entre as capacitações da questão desportiva para a questão empresarial corporativa. É muito, muito grande. E isso e essa consciência vem crescendo, né? Porque eu costumo dizer que o que a pessoa faz dentro de uma academia ou dentro da prática esportiva reflete muito o que ela é, a maneira que ela lida, até mesmo a maneira que ela lidera ou a maneira que ela permite ser liderada, né? Então, acho que a atividade é isso.
Nós vamos aprofundar mais nesse tema. Aí o Jonas se formou em engenheiro civil. Foi sua primeira graduação. Foi minha primeira graduação. Em 88, formei em engenharia civil. Achava que era o cara mais inteligente do planeta, porque fazia cálculo estrutural, cálculo diferencial e tal. Aí eu caí na realidade da obra, da construção civil. Aí eu descobri que eu não sabia nada. Você precisava da prática. Porque primeiro que na obra você precisava falar 3, 4, 5 línguas, né? Era o baianês, o paranensiês, o Minas Gerais. Você tinha várias línguas, né? Eu falava com gente, o pessoal falava outras línguas, era incrível. E aí você começa a baixar a bola, né? Você começa a ter uma choque da realidade. De choque de realidade. Aí eu senti a necessidade de continuar estudando. Isso foi assim, eu digo que eu fui fazer SEAG depois, né? Que é o curso de especialização em administração para graduados. É um curso super conhecido na GV, né? Na Fundação Getúlio Vargas. Mas era como se tivesse faltando alguma coisa. Eu falei, puxa, eu preciso entender das pessoas. Quer dizer, apesar de ter tido uma formação no esporte, mas quando você cai, a engenharia é uma coisa um pouco... Ela acaba, vamos dizer assim, deixando a humildade um pouco de lado. E na hora que você deixa a humildade de lado, você vai tropeçar. Por que a engenharia faz isso? Ela faz isso porque... eu não sei se culturalmente as escolas de engenharia, elas até já quando você vai fazer o vestibular, ou quando você vai, não existe, não é uma quantidade muito grande de vagas. Então você já precisa ir bem no vestibular, ele meio que seleciona e você acaba, vamos dizer assim, tendo uma mensagem subliminar que você faz parte de uma elite, que você conseguiu estudar, você conseguiu entender matemática, você conseguiu... Sabe, a hora que você começa a estudar cálculo diferencial, na hora que você começa a estudar estrutura de concreto armado, concreto protendido, você começa a estudar estrada, mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, fundações, você começa a falar, opa, pera lá, quer dizer que quem deixa o prédio de pé é o calculista de fundação, quer dizer, você tem que fazer investigação de subsolo. Então você desenvolve, e como a turma se forma muito jovem, o que acontece? Você dá uma subida. Dá uma subida na cabeça, entendeu? Entendi. Que também faz parte, né, do ciclo da vida, porque você vive altos e baixos. Quando você sobe um pouco no tamanco, depois imediatamente você é derrubado. A natureza se encarrega de te derrubar. É um aprendizado, né? Você aprende, né? Por bem ou por mal. Você aprende da pior maneira. Quanto mais você deixa a humildade de lado, é mais caro... Dificultoso o caminho. É pior o aprendizado. É mais caro o caminho do aprendizado. As pedras ficam mais pesadas. O Jonas engenheiro saiu trabalhando em que empresa? Eu fui trabalhar numa empresa... Eu trabalhei em várias empresas como estagiário. Então, a primeira empresa que eu fui fazer estágio foi a construtora Paulo Mauro. Que é o que era mais óbvio, né? Que era óbvio, quer dizer, era o pessoal que eu idolatrava, era o pessoal que eu tinha como os ídolos, tal. Eu fui ser engenheiro, fui ser estagiário em obra. Lá. Fui ser estagiário em obra, logo me colocaram no escritório para fazer projeto e tal. Aí eu fiquei meio incomodado, que eu gostava mais do campo, né? Eu gostava de pisar no barro e tal. Mas eu logo fui lá. O primeiro engenheiro que foi meu chefe lá foi o Renato Mauro, que depois é a construtora que, quando eu saí da Brasil Brokers, a empresa que a gente vendeu a empresa familiar e ficou sócio dessa empresa de capital aberto, que é a Brasil Brokers, e eu saí de lá de 2015, o Renato Mauro me convidou para ser sócio da empresa dele, porque ele era engenheiro da Paulo Mauro, mas depois de anos ele saiu e montou a construtora dele que chama REM, que por acaso também é onde eu sou sócio e são meus clientes. É onde também. Eu te conheci, naquele escritório maravilhoso, com aquela vista, proposital aquela vista, né? Aquela vista lá para o estádio do Palmeiras, lá para o Aliança, é para turma que vai lá, que é corintiano, que é São Paulino, todo mundo pede para eu tirar uma foto e coloca no Instagram, né? Todo mundo adora lá, né? Você viu que eu sou ponte pretano, eu não pedi, né? Não, os ponte pretanos, eles também tiram foto lá também. Aí, hoje você vive um momento bem bacana, né? Porque você tem uma rotina pessoal, assim, que é bem legal. Porque nós conversamos sobre isso, né? Você parece que é meio que
obrigado ali também a pegar firme na atividade física, porque em casa você tem... Pois é, então, e com o passar dos anos, né, e a gente vai aprendendo, né, que no final do dia você aprende mais com as pessoas que estão próximas a você. Você é a média aritmética das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Sim. E, assim, por aquelas coisas que só Deus explica, né, a minha família é uma família maravilhosa, tal. E a minha esposa resolveu fazer um esporte. Resolveu fazer um esporte e falou, eu vou correr a maratona. Falei, pô, mas você está de brincadeira, pô, não tem uma coisa mais fácil para fazer. Ela nunca tinha... Não, tinha feito esporte na infância, mas ocasional, assim. Natação, coisas, musculação, vai fazer aquelas coisas de ginástica olímpica, sabe? Mas coisas mais tranquilas, né? Aí resolveu correr A maratona. de forma maratona. E não, sem modéstia nenhuma, vamos fazer as 6 majors e vamos buscar as 6 maratonas. A maratona tá? tem quantos quilômetros? São 42 quilômetros. 42 quilômetros. E aí fomos Nova York, já fez Chicago, já fez... meu Deus, nós tivemos em Londres esse ano. Fez a de São Paulo também, né? Fez São Paulo já, mas Londres classificou para Boston, que é a principal. Fez tempo abaixo de 3:45 e tal. E se classificou, tá super feliz e está preparando. Ano que vem vamos para Boston para ela fazer essa maratona. Depois fica faltando só o Tóquio. Aí com Tóquio você recebe a Roseta, que é, vamos dizer assim, o coroamento dessa conquista pessoal de você conseguir fazer 6 maratonas, né? Porque o problema não é fazer a maratona, o problema é o preparo até de onde você partiu para você chegar naquele dia e você ter condições de correr os 42 quilômetros. Como todo esporte, né? Porque quem vê o esporte, ele é como a fé, ele não é uma coisa de resultado, é uma coisa de trajetória, né? Quem explica isso aí bem é o Bernardinho. O Bernardinho é um gênio para explicar isso. Ele fala o seguinte, porque todo mundo bate palma pro Bernardinho quando chega lá na Olimpíada e ele recebe a medalha de ouro junto com o time dele. Mas ele fala o seguinte, para você, o que tem que ser mais importante é o treinamento, é o gosto pelo treinamento, é você se dedicar para o treinamento assim como se você estivesse disputando a final. Porque quando você chega na final, você está com o espírito, né, de ter aquele empenho, né? Isso também é uma coisa que empresarialmente, na empresa, a gente fala o seguinte, naquilo que você foca, expande. Ou melhor, a energia que você coloca nessa conversa ou nesse momento que a gente está aqui presente é a mesma energia que você vai colocar em todos os teus assuntos da sua vida, entendeu? Isso. Então, essa é a sua construtora. Essa é a REM Construtora. É bem conhecida na região das Perdizes. Nós estamos, inclusive, agora entregando 4 torres. 2 no empreendimento Marco, ali na Vila Romana. Uma... Nós entregamos agora na Venâncio Soares, do lado da estação do metrô ali do Sesc Pompeia. Ainda tenho lá algumas unidades, apartamento de 39 metros quadrados, 2 dormitórios, uma vaga. Excelente para renda, porque agora, como está do lado do Allianz, quando vem o Paul McCartney, Taylor Swift, a turma do estado de São Paulo, mesmo de fora de São Paulo, acaba pegando. Vem para cá para ficar uma semana e passear em São Paulo. Então a gente tem um sistema de precificação inteligente do aluguel que você consegue maximizar a tua renda, entendeu? É um belo investimento. Vocês mesmos administram? Não, a gente tem um terceirizado, um parceiro que faz, um pessoal que saiu de Airbnb. É uma empresa chamada BeHome, é um pessoal muito sério. BeHome é um concorrente do Airbnb? Não é concorrente. É que tinha um diretor do Airbnb que saiu e montou a empresa dele que por acaso chama BeHome. Esse é o da Vila Romana? Esse é o Marco, na Vila Romana. Bonito, hein? Bonito. Esses são apartamentos de 184 metros, 4 dormitórios, 3 vagas, apartamento 2 por andar, e uma outra torre tem 4 por andar de 104, 3 suítes. São apartamentos de alto padrão. Esse é um apartamento de alto padrão. Esse daí é esse é o Rodrigo Mauro, diretor da REM. É a minha atividade hoje principal, quer dizer, entre outras, né? Eu compro terreno e faço o desenvolvimento, a primeira ideia para poder viabilizar
faço as análises de investimento e de viabilidade econômico-financeira para comprar um terreno e para fazer um desenvolvimento imobiliário, que acaba unindo, né, a vivência na área de mercado imobiliário de vendas e toda a questão da engenharia, né? Engenharia, urbanismo, planejamento e a questão toda de administração de empresas e de análise de investimento, né? Ou seja, você se capacitou e hoje vive com alegria fazendo uma atividade. A gente brinca que essas coisas, assim, quando os donos de terreno, que a gente chama de terrenista, quando eles vão no escritório, às vezes você tem alguns projetos que, se você olhar macroeconomia, olhar política, olhar as coisas todas, você fala assim, olha, eu só faço isso porque eu não sei fazer outra coisa. Porque os riscos são riscos grandes, quer dizer, questões econômicas. Agora, nessa questão da pandemia, nós tivemos um problema de gargalo de produção de todos os insumos relativos às partes dos componentes da construção civil, desde maçaneta, louça, aço, até vidro. Então, por exemplo, as obras atrasaram um pouco e o gargalo também produziu inflação. Então, assim, muita gente que comprou apartamento, que teve seus contratos corrigidos pelo INCC, acabaram ficando com um valor um pouquinho acima do valor até de mercado, que foi um once in a lifetime momento, assim, sabe? Agora não, agora o IGPM e o INCC agora estão deflacionando, né? Capaz da gente ter o primeiro ano agora com inflação negativa, talvez, se Deus quiser, para dar uma compensada. Esse foi o maior impacto da pandemia na área de construção civil? Não, assim, a pandemia... Porque a construção civil a gente ouve falar que foi um dos setores menos atingidos. Procede? Então, olha só que coisa bem interessante, né? Quando veio a pandemia, inclusive eu estava em Dallas em fevereiro de 2020, a gente estava visitando essa empresa que eu trouxe para o Brasil, que é a Keller Williams, a KW. Tinha lá a gente estava num centro de convenções, num evento, tinham 17 mil corretores de imóveis sentados. Foi o maior evento de mercado imobiliário e de vendas que eu vi na minha vida, assim. Mas deu um pânico, né? Não, porque a gente estava bem no comecinho, e eu lembro que eu estava no hotel e eu olhava na TV lá na hora do café da manhã e pipocou, assim, um caso de Covid no Texas, sabe? Ninguém nem tinha ouvido falar, não demos nem pelota, ninguém nem deu bola, só vinha sentir isso depois que voltamos para o Brasil, aí começaram a ver as notícias, né? Você conseguiu voltar no teu planejamento normal? Não, voltei no planejamento normal, foi uma questão de Deus também, né? Uma coisa assim, de uma semana depois aí começou a pipocar, olha, agora precisa de máscara, agora precisa... Foi 17, 18 de Mas, março. Jaime, a gente vai apagando essas lembranças, né? Eu também tenho uma questão minha particular, que assim, talvez um mecanismo de autodefesa, eu vou apagando um pouco as coisas ruins, assim, eu não tenho uma memória muito boa, assim, para lembrar de momentos ruins, assim, não sei se é um cacuete ou alguma... Na verdade, algumas pessoas fazem isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de deixar as marcas para trás. E eu faço um exercício diário para controlar um monstro que vive dentro de mim. Todo mundo tem um monstro guardado. Quando eu falo monstro, as pessoas remetem à maldade e tal, não é isso. Todos têm um monstro que às vezes nos ataca, né? Na pandemia, eu fiquei com uma marca irreparável, assim, que foi a perda de um irmão. Então, é muito difícil, principalmente nesse período do Dia dos Pais, né? Perdi um irmão mais velho, já não tenho pai. E na pandemia também fui colocado à prova com um acidente. Sofri um acidente de carro, quase perdi meu braço. Então, quando a gente fala de dificuldade, eu cheguei a uma conclusão, Jonas. Quando nós falamos de dificuldade, eu começo a observar um pouco assim, as pessoas com quem a gente... Não com quem a gente convive, que eu filtro muito. Como você disse no começo, nós somos a média das pessoas, né? Com quem a gente convive, mas eu filtro muito. Mas nas outras camadas você tem acesso a pessoas que fazem de sua vida um exercício eterno de vitimismo. E eu tenho muita dificuldade em conviver com gente fraca. Eu tenho muita disposição em despertar força em quem é fraco, mas eu tenho muita antipatia por gente fraca, porque eu creio que a pessoa que se conforma com a fraqueza, ela também desenvolve o apego a algumas coisas que são ruins. A fraqueza vem acompanhada de inveja, a fraqueza vem acompanhada de
de egoísmo. E eu não consigo enxergar uma pessoa vitoriosa se vitimizando, uma pessoa vitoriosa se conformando com o egoísmo. Então eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, mas talvez é uma coisa que eu preciso, talvez não, com certeza eu preciso melhorar muito, eu preciso ter essa capacidade de deixar para trás algumas coisas, que é diferente de você carregar mágoa, isso eu não carrego. Mas eu me preocupo muito em que as dificuldades que a gente atravessa supere, que as lições que essas dificuldades me trazem, eu me preocupo muito em deixar essas lições guardadas e utilizar no momento certo, e com isso a gente acaba não conseguindo guardar muitas vezes as adversidades. Olha, agora há pouco tempo estava conversando com a minha esposa, uma das coisas mais assim traumáticas da minha vida foi o falecimento do meu pai. E eu, por anos, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, pô, mas quando que teu pai faleceu? Eu não lembrava a data, Jaime, não lembrava a data, não lembrava quantos anos meu pai tinha falecido. Eu vinha ter mais, por exemplo, tranquilidade para falar disso agora, depois de 15 anos, entendeu? Porque foi um momento acho que é engraçado isso, eu não sei se você tem a sensação, por exemplo, semana passada, eu fiquei com a sensação, estou com 57 anos, dependendo dos momentos, parece que, por exemplo, em uma semana você aprende mais do que você aprendeu nos outros 56 anos da vida inteira. Com certeza absoluta. Eu não sei se você tem, eu tenho tido por um bom frequência do tempo, várias vezes esse sentimento. Puta, essa semana para mim foi uma semana pesada e eu tive a impressão de que eu aprendi mais nessa semana do que no resto da minha vida inteirinha. É isso. Então, eu acho que essa questão de convívio, as pessoas não são fáceis. Assim, quem descobre uma maneira de fazer, ou administrar, ou lidar, ou conviver Somos nós. com as pessoas, são as pessoas que acabam sendo felizes, porque como a gente não vem com manual, então uma das coisas que eu acho que é importante é você selecionar e você estar com as pessoas que te levantam, as pessoas com quem você aprende, as pessoas que te jogam para cima, as pessoas que te impulsionam, as pessoas que falam para você, puta, acredita, vambora, meu, não tem o que dar errado. Então tem um componente muito grande de fé, tá certo? E aí vai o livro do Ed Mylett que eu te comentei lá, do The Power of One More. O Ed Mylett, o cara que é amigo do Tony Robbins, que mora lá no condomínio da Adele, que joga golfe com o Tiger Woods. O cara entrou num evento agora esse ano em Anaheim para ser o keynote speaker, para fazer uma palestra motivacional, contando a história do pai dele. Lembra que eu te falei? Sim. Que o pai dele era alcoólatra e o cara desenvolveu dentro do maior problema da vida dele, ele fez do limão uma limonada, ele desenvolveu a questão mais, assim, do maior skill dele. Hoje ele é um dos maiores comunicadores dos Estados Unidos. E como que aconteceu isso? Bem jovem, ele escutava o pai chegar em casa, então ele morava numa casa, o pai pisava, por exemplo, de acordo com que o pai pisava nas pedras do caminho da entrada da casa dele. Ele sabia se o pai estava sóbrio ou não. Ele sabia se o pai estava sóbrio ou não. Se o pai não estava sóbrio, ele dava um toque para a mãe dele. Mãe, sobe. A mãe subia as escadas da casa dela, se trancava no quarto para não apanhar do pai. Então essa história do cara, hoje é um cara que é um dos maiores comunicadores. O livro dele é um best-seller, já vendeu milhões de cópias, aquelas coisas. Ele fez uma palestra nos Estados Unidos, esse ano tinha umas 12 mil pessoas em Anaheim. 3 horas seguidas, ninguém nem piscou, prestando atenção. Pra você ter uma ideia, ele despertou tanto interesse, eu e a minha filha, que minha filha, eu tive a grata, vamos dizer assim, prazer de minha filha viajar comigo e eu levar ela no evento da empresa, para ela conhecer a empresa. Já falo da minha filha e do meu filho. E aí, no avião de volta, a gente já estava lendo o livro inteiro. Eu e ela, e debatendo sobre o livro, né? Então, questões assim, você não precisa saber tudo para você acreditar. A fé é fundamental. Recentemente eu criei uma linha de suplementos alimentares e eu tive uma pausa na minha carreira no esporte, sofri uma derrota, né? Todo mundo sabe que eu venho do MMA.
E aí eu voltei para a atividade esportiva, mergulhando no mundo da musculação. E eu sempre procuro fazer tudo com excelência, né? Eu acho que você não pode se levantar de repente e falar assim, vou fazer um treino mais ou menos. Eu vou pro escritório dar uma quebrada de galho só para falar que eu fui. Não. Você vai trabalhar, você tem que trabalhar com excelência. E você disse de jogar um limão, de você fazer uma limonada. Eu precisei do apoio. Eu fui procurar apoio para estabelecer um recorde. E eu conversei com uma pessoa, olha, eu quero estabelecer um recorde mundial porque eu vi que eu já estou na academia fazendo aí esse exercício com excelência. E me acionaram, eu vou entrar para o Guinness Book. E tinha o dono de uma marca que ele dizia que me dava um apoio. Na verdade, ele me dava o mesmo desconto que qualquer pessoa que passava na porta. E eu falei para ele, cara, deixa eu te falar, ó, eu vou fazer um negócio desse, tal, tal, tal. E eu preciso de uma marca de suplemento que feche comigo, né? Uma parceria dessa e tal. Ele, não sei se dá, não sei o que. Eu falei, então tá bom, vou fazer do melhor jeito possível. Eu vou criar uma linha de suplementos e vou criar um produto melhor que o seu. E foi o que eu fiz, tá aí. Esse é o nosso Focus 23 Energy. Nós temos o pré-treino, a creatina e o nosso Whey Protein. Mas o primeiro produto é o nosso pré-treino, que eu tive o cuidado de testar todos os principais pré-treinos disponíveis no mercado, porque todo mundo reclamava muito do rebote que daquela coisa de você tomar por um período mais longo e dar aquela queda. Então eu fui pesquisando, sugerindo com a fábrica, e aí não tem nenhuma substância que vai te fazer coçar a orelha só para ter a sensação que está com desempenho melhor. Então criamos e nasceu o Focus 23 Energy, que é o nosso pré-treino da Focus 23. Que, aliás, no meu Instagram, viu, gente, na rede oficial, @JaimeMarceloOficial, e no Focus 23 Superação, tá rolando uma promoção. Você vai lá, tem uma publicação no feed explicando direitinho. É só ir lá, marcar 2 pessoas, ler como funciona, que no final do mês nós vamos sortear algumas unidades do nosso pré-treino da Focus 23. Aí, Jonas, você hoje é um empresário de sucesso, né? Um empresário que também agora, pelo jeito, se apaixonou pelo esporte. Não só pelo esporte, por acompanhar a esposa e a filha, porque você falou da esposa, me fala da sua filha. Então, E aí, na sequência, eu faço a pergunta que eu queria. A minha filha agora está indo para a Finlândia, vai disputar o Mundial de Meio Iron. Ela começou correndo, começou andando de bike, começou nadando, participou de algumas competições. Teve o ano passado em 3 competições nível nacional, teve em Maceió, acho que Santos, mais São Paulo. Pegou pódio em todas, classificou para o Mundial. Começou a se preparar, estamos indo lá para participar do Mundial. No low profile, nem posso falar muito, se ela vê eu falando aqui disso daí, ela vai me puxar a orelha. Mas está bem no low profile, mas tem acontecido uma questão nas empresas dos jovens. Ela é jovem, 28 anos, está numa startup de energia solar, chama 77 Sol, uma solução de uma plataforma digital que todos os distribuidores do Brasil entram na plataforma e têm uma condição de fazer uma proposta eletronicamente, automaticamente, que já estuda, baseado nas coordenadas geográficas da onde aquela casa, que o telhado vai receber as placas fotovoltaicas, ele já faz um estudo de viabilidade da economia na conta de energia, já fica pronto em nome do cliente, em nome do distribuidor, e ele já apresenta o distribuidor, né, esteja ele no Pará, ou em Minas, ou em Goiás, ele apresenta para o cliente e pode ou comprar as placas e os equipamentos, eu não sei bem, eu não domino, dessa empresa ou de outro fornecedor, mas ele tem todo o apoio técnico. Então eles viraram vamos dizer assim, um Nubankzinho de solução de energia solar que hoje no Brasil... Energia limpa, que virou... Então ela é uma executiva dessa empresa, tem
pedaço do equity da empresa, é sócia, trabalha como se a empresa fosse 100% dela. E, além disso, ela acha tempo para poder treinar e para disputar e participar dessas competições. Por isso que ela tem um bom desempenho corporativo. E acaba que muitos executivos de empresas e caras jovens, eles estão com esse pensamento de estar fazendo ou estar praticando algum esporte. Não, assim, eu que já estou com 57, mas pessoas mais jovens. Tem o caso do Abílio Diniz, que é um caso clássico, né, que ele participa de corrida e tudo mais, mas você percebe a importância de praticar um esporte na questão corporativa. Eu acho assim, eu nunca parei para analisar, mas são tantos alinhamentos de características em comum, uma correlação gigantesca. Desde o bloqueio da sua agenda, porque se você não bloquear a sua agenda, você não vai treinar. Né? Se você, tô focado, amanhã eu tenho treino, não dá para tomar uma garrafa de vinho. É isso. Entendeu? Então você tem que... Prioridades. Prioridades. Então, por exemplo, o que são características? Estabelecimento de prioridade, cuidar da sua saúde. Hoje, você cuidar da sua saúde praticamente é um caminho crítico para você fazer qualquer outra coisa. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar do teu cliente? Como é que você vai cuidar da tua empresa? Não, é incompatível. Saúde física e mental. Bom, voltando na questão da pandemia, já que você falou de saúde mental, o que mudou na construção civil, a questão... Eu acho assim, de tudo que mudou depois da pandemia, o que a gente aprendeu, assim, primeiro a capacidade da adaptação do ser humano, né? A gente foi visitar uma empresa dos Estados Unidos, imediatamente tudo mudou para digital. A gente começou a fazer reuniões de Zoom. A gente, para ter uma ideia, a gente não assinava contrato naquela época que não fosse papel. Cartório. Hoje você tem assinatura digital dispensando cartório. Exatamente. A gente brigava internamente nas empresas, falava assim, pô, com os advogados, falava assim, eu já lá nos Estados Unidos o pessoal já está fazendo digital. Eu falei, não, mas veja bem, tem uma insegurança, lei, não sei o quê, insegurança jurídica, Brasil. Imediatamente surgiu a pandemia, a gente começou um avanço. A cultura mudou de um dia para o outro. A prática começou a ser... Não tem mais assinatura em papel. Não tem. Não tem mais assinatura em papel. Mas eu falei para você que depois que narrasse sobre sua filha, que eu ia perguntar, né? Onde a atividade física melhorou o seu desempenho corporativo, mas aí agora eu emendo uma segunda pergunta. Você me disse assim, muitos profissionais, abre aspas, jovens, não eu com 57 anos, procuram um esporte para melhorar o desempenho corporativo. Por que não o Jonas com 57? Não. Assim, a questão agora de esporte para faixa etária agora dos 50 para cima, eu acho, por exemplo, que nem você estava falando da pandemia, né? Basicamente, o que foi que mudou na pandemia? Primeiro, é assim, o esporte, a saúde, o corpo, eles estão atrelados, tem uma correlação igual a 1 com a sua saúde mental. Sim. Então, quer dizer, hoje, depois de estudar muito, qual a questão principal? Por exemplo, a gente tem uma empresa de vendas. A questão principal é o autodomínio. É a sua autodisciplina de você saber identificar quais são aquelas prioridades que representam, vamos dizer assim, 20% do teu tempo, mas te trazem 80% do teu retorno. Certo. Então, o foco nas prioridades e a energia que você coloca naquelas coisas que te dão retorno, você, por exemplo, se você não está colocando a sua saúde no topo da prioridade sua, tem alguma coisa errada. Porque se o teu corpo, se você não está, vamos dizer, se sentindo bem para você enfrentar o teu dia, você vai entrar no escritório 8, 8h30, 9, vai sair de lá 8 horas da noite. Se arrastando. Se você não estiver bem fisicamente, como que você pretende enfrentar? Porque eu acho, assim, aí é opinião, né? Eu não sou entendido disso. Mas quando você entra numa reunião, que você tem horário marcado e que você tem que estar totalmente o foco naquele assunto, aquilo te consome uma energia gigantesca. Então você tem que estar com essa energia e com esse preparo para poder você, até como postura, né? Se você está numa reunião, enfim, ter calma. Por exemplo, como ter calma? Porque a calma, hoje eu aprendi, é o elemento mais precioso se você vai trabalhar com as pessoas. Sim, a paciência. A calma, a resiliência, a paciência. É porque é muito difícil você vencer um homem paciente. Porque 90% das nossas tentativas serão frustradas durante a vida. Essa é uma realidade. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
Mas a verdade é que muito do que a gente prospecta, muito do que a gente quer, a gente não vai conseguir. É, Só que eu ouço muitas pessoas falarem assim, não, né? Principalmente religioso, eu não tenho nada contra. Aliás, eu tenho um monte de coisa contra, mas não vou colocar aqui. Mas eu quero falar sobre aquilo que eu sempre defendi, que a espiritualidade se desenvolve através da educação. Então, muitas pessoas, elas recebem assim a orientação, olha, se eu orar a Deus, eu vou conquistar, eu vou realizar meu sonho, que é uma grande mentira. não basta fazer só isso, né? Porque eu penso que muitas vezes, claro, você Você tem que pede a ajudar Deus, Deus a te ajudar, você né? pede a Deus, Deus te capacita a conquistar ou a lidar com a dificuldade de não ter conquistado o que você conseguiu. E nesse cenário, ele também te capacita a substituir uma coisa por outra, né? Como a gente faz quando garoto, às vezes, né? Pai, posso fazer tal coisa? Ah, não, peraí, vai lá, faz aquilo que é melhor. E pela experiência que teu pai tem de vida, você entende isso. Então, o mundo corporativo, hoje eu acho muito bacana. E é verdade, eu tenho grandes amigos que são de grandes empresas e eles dedicam grande parte do dia, assim, eu quero dizer uma grande parte do dia, mas na verdade eu quero dizer o seguinte, uma parte do dia muito importante para dedicar ao cultuar, a cuidar da saúde, para que então o seu resultado corporativo seja melhor. Quando você vai para uma academia, aquele gesto de juntar os pesos, guardar, te estimula a não esquecer de, por exemplo, chegar no escritório no horário, abrir o seu computador, atualizar seus e-mails, responder as mensagens do dia anterior. Então o esporte, e tudo isso é baseado numa palavra só, disciplina. Porque a pessoa que se propõe a ter disciplina, porque para você ter disciplina, automaticamente você tem que ter humildade. Porque não existe disciplina sem humildade. Né? E humildade não é o que você muitas vezes vê na frente das telas, das redes sociais. Então, a disciplina agregada à humildade, ela proporciona um crescimento muito grande para o empresário, para o CEO, para várias pessoas. Então, o esporte ele é, de fato, fundamental em qualquer faixa etária. Jaime, ó, seguinte, conforme você começa a ler, e você preza por um lifelong learning style, de estar sempre aprendendo, eu estou lendo 2 livros agora, os Five Practices of Highly Resilient People, e outro, Stop Overthinking. O que você tem em comum? O que você tem em comum? É a repetição, o hábito de você ter calma e tranquilidade para você enfrentar, você reconhecer suas fragilidades, você compartilhar suas fragilidades com o teu interlocutor, porque no fundo, as tuas grandes forças vêm das tuas fraquezas, das tuas fragilidades e das coisas, dos problemas que você aconteceu na sua vida. Então, quer dizer, qual que é um grande pulo do gato para as pessoas, por exemplo, que às vezes enfrentam uma dificuldade e aí depois elas falam assim, pô, minha vida acabou porque eu bati o carro, ou eu, putz, acabou minha vida porque eu perdi meu emprego, ou acabou... Não, aquela tua perda temporária, muitas vezes na vida, vai É o significar ponto de o partida. teu maior, vamos dizer assim, tem um Gatilho. termo, é um gatilho, aquilo vai ser... no livro do 10 Times Easier Than 2 Times, eles têm um termo que é o seguinte, isso significa que você vai ter um crescimento de 10 vezes. Eles abrem o livro falando de Michelangelo, lembra que eu contei para É você? isso. Então ele fala o seguinte, às vezes não, sempre, o menos é mais. Então quanto mais você está focado numa atividade, quanto mais você aprendeu, vai chegar uma hora que vai ter um gatilho que fala assim, você, a partir daqui você cresceu 10 vezes. Assim como o Michelangelo, quando ele esculpiu a Pietà, ou quando ele começou a estudar fisiologia do corpo humano, como representar no mármore os músculos das pessoas. Então, como que esse cara chegou onde ele chegou? E você percebe o seguinte, que aquilo é foco, menos é mais. Quanto mais foco, quanto mais... A gente tem o livro da empresa, chama One Thing, que é a única coisa, One thing. do Jay Papasan e do Gary Keller. Então, o foco é fundamental. A multitarefa, hoje, ela está por fora. Você não consegue fazer 20 milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que estar focado. E quando você tem uma perda, aquela perda, você tem que encarar ela como aquilo é... Puta,
É isso. Agora eu vou multiplicar por 10 o aprendizado. Sabe aquela coisa do empresário? Pô, o cara foi lá, fez uma bobagem, soltou um e-mail, por exemplo, que não devia soltar e queimou lá um IPO de uma empresa, o estagiário. Aí ele chega pro chefe e fala assim, pô, tudo bem, estou demitido, eu sei que você vai me demitir. Fala assim, não, pô, você acabou de me queimar $2 milhões, porque eu investi $2 milhões em você. Você aprende e segue o jogo, segue em frente. Claro. Então, e no esporte, isso é nítido. todo dia. Porque você não vence todas as competições, né? Engraçado que a preparação do esporte, ela ensina muito isso. Porque você faz um planejamento. Vou treinar 3 meses para uma competição. Ou vou treinar 3 meses para uma meta específica, seja mudar meu corpo. E você treina 3 meses. Não, você treina 2 meses e 15 dias. Aí quando chega no 16º dia desse 3º mês, você se machuca. Você vai ficar parado, você vai perder o que conquistou naqueles 2 meses. E isso não é o fim. Você não pode ser descartado por isso, né? Você se preparou anos para ter condição de treinar por 2 meses e 15 dias. No esporte a gente tem milhares de exemplos. É incrível isso. Por exemplo, você sabe um cara, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, mas um cara incrível que tem uma mentalidade, um mindset que está somando muito para o esporte brasileiro, do ponto de vista de profissionalismo e tudo, é o Abel Ferreira. O Abel, ele é o cara que perdemos, é normal. Eu vou perder, vou ganhar. É impossível. Como assim? Vou ganhar tudo? Não existe isso. Então, quando você cria essa expectativa, essa é a cara do gap in the game. Que significa o seguinte, você quer ser infeliz? Você traça uma meta que ela é um ideal e que é inalcançável. Isso vai te fazer você focar a tua vida no gap entre o status que você está hoje e aquele ideal que você quer alcançar. Porque tem o livro do Simon Sinek que é Infinite Game. É o jogo infinito. A nossa vida é um jogo infinito. Se você estabelece uma meta aqui, que é o horizonte que você está olhando, que você nunca vai alcançar, você vai ser um eterno infeliz. Então, às vezes, por exemplo, você tem uns torcedores, você tem alguém que fala assim, pô, mas eu só vou ganhar. Isso não existe. Isso é... Então, assim, o que o Abel ele ensina de uma forma muito, vamos dizer assim, talvez eu nem sei se ele leu o livro, até se de repente chegar nele esse áudio. Aí, Abel, eu falo assim, seria interessante responder pra gente isso. Do gap in the game. Ele administra isso maravilhosamente, quer dizer, ele valoriza demais aquilo que ele já é o game, já onde ele alcançou, da onde ele partiu. Aliás, se você ler o livro do Abel, que é um negócio incrível, que às vezes, por exemplo, todos os torcedores e todos os técnicos dos outros times, numa boa, sem assim, com a maior humildade possível, pessoal, leiam o livro do Abel. Entendeu? Por quê? Porque ele valoriza demais da onde ele saiu e para onde ele chegou. Então ele está focado no game. Isso dá para ele uma assertividade no trabalho dele, uma confiança, uma autoconfiança. Disposição. Entendeu? E isso transmite para o jogador. Ele tem o conhecimento de teamwork, a importância do coletivo, a importância da disciplina. Você acha que dá para brincar com o Abel no treino? Pois é, eu vi uma Você acha que dá para chegar tarde no treino? Eu assisti uma entrevista do Abel mostrando alguns equipamentos e ele falando, olha, tá aqui o monitoramento de sono, né? Agora a gente conversa com esse atleta para ver por que ele não dormiu legal. Então, liderar é também se capacitar, né? Pode ter certeza que é um cara que ele diariamente busca essa capacitação. E essa questão das medições e das métricas tem muito a ver. Na nossa empresa a gente tem uma questão que a gente fala o accountability. O accountability para você que faz exercício, tal, ou para corredora, ou para mesmo os jogadores, é uma questão de você medir e você gerir o teu desempenho e a tua performance. Mas nas outras empresas, por exemplo, empresa de vendas, você também tem que ter accountability. Claro. Você tem que ser, vamos dizer assim, be responsible. Você tem que ser responsável para com você mesmo. Quem determina a sua meta de venda é você. Você não pode se comparar com o colega, você tem que se comparar com a sua melhor versão. E a partir daí você vai medir. Aí a hora que você começa a medir, você começa a falar, opa, isso aqui dá certo. Porque a medição, ela faz você ter a disciplina de fazer a lição de casa que você tem que fazer, porque se você não fizer, você não vai atingir aquela métrica que você estabeleceu. Exato, entendeu? Exato. Eu escrevi um artigo há cerca de 12 meses, 13 meses. Não me interessa se a grama do meu vizinho é verde.
que eu sempre preguei isso, né? Que as piores comparações... Porque você comparar o seu 100% com o meu 100% é uma coisa muito ilusória. Porque você imagina duas pessoas que se levantam cedo, vão para uma academia, ambas fazer a mesma atividade física. E de repente tem uma que se destaca muito aos olhos dos outros e você fala, não, aquele entregou 100% e o outro não. Quando na verdade pode ser o contrário. Você tinha me falado isso daí. A entrega do 100%, ela vai muito daquele dia. Eu vivo isso. As pessoas veem às vezes meus treinos, minhas publicações, eu vou dizer, no mês de 30 dias tem pelo menos 15 que eu não tenho vontade de treinar. Mas você vai? Eu vou. É. Eu passo muito tempo no vestiário. Tem gente que já toma o pré-treino no carro. Eu gosto desse momento do vestiário, de fazer a transição, de deixar os meus problemas na mochila, no armário, e de passar pela porta do vestiário e ir arrebentar. Então é importante você ter isso, você deixar em algum lugar aquela... Porque o conforto, o crescimento, a dor... Nós estamos falando, o esporte traz dor. O esporte é... Você sabe disso, você está convivendo com duas atletas e está tendo uma rotina de prática esportiva. Eu suo para acompanhar, eu não consigo Mas nem você está acompanhar, treinando mas, todos os eu dias, vou lá porque na eu sei. humildade. Você está treinando, tá? A gente estava conversando sobre fome. É igual. É igual. Muitas vezes, algumas coisas que um praticante eventual sente são iguais a de um cara que treina em alto rendimento. A pessoa pode ter isso na mão ou não, mas muitas vezes você tem como estabelecer uma comparação. Você pega, nós gravamos lá aqui com a Focus, o caso de uma mulher que foi abandonada pelo marido, criou sozinha 5 filhos, e o sonho dela era ir para a academia. Nós realizamos esse sonho. E eu falei, eu a chamei para participar da nossa série porque eu a conheci quando fui fazer o laboratório da série, e ela falou, se eu tivesse dinheiro, eu ia praticar atividade física. Eu falei, até onde eu sei, correr na rua de graça. E aí se alimentar bem pode ser barato. E aí eu falei, troca aí as porcarias, os lanches do final de semana por umas frutas, alguma coisa assim e tal. Então, o 100%, ele é muito relativo, né? Mas o homem da construtora, o engenheiro, agora traz para o Brasil, né? Você é o investidor master da KW, não é? Que é a KW? A Keller Williams é a maior empresa de franquias imobiliárias do mundo. Tem 180 mil corretores nos Estados Unidos e mais 20 mil corretores. Esse é o vídeo promocional, né? O vídeo de divulgação, não é isso? Essa é a nossa master franquia. Esse é meu irmão. Meu irmão, ele é o ROP, que a gente chama, que é o Regional Operating Principal. Ele é vamos dizer assim, o presidente do projeto responsável pela expansão no estado de São Paulo. Então nós temos uma visão aí de ter umas 200 franquias no estado de São Paulo, cada uma aí com 100, 150 corretores. O seu, então, 20 mil, 30 mil. Meu maior concorrente Remax, é a né? Remax. A Remax nos Estados Unidos hoje tem 60 mil corretores, a KW tem 180 mil. Então nos Estados Unidos ela é 3 vezes o nosso maior tamanho. Que a Remax. Maior que a Remax. E no Brasil a gente está começando, estamos aí na faixa de 230 corretores. Começamos esse ano praticamente. E a Remax deve estar hoje aí com mais de 6 mil corretores aproximadamente. Então nós vamos... É o mesmo perfil de cliente, a Remax e a KW? O nosso cliente é o corretor. É o corretor. Qual é o grande, vamos dizer assim, ambição nossa? A gente quer trazer para o Brasil a Keller Williams University. É um projeto educativo, é um projeto educacional. O setor lá nos Estados Unidos ele é muito desenvolvido, eles são muito mais eficientes do que nós e eles têm uma organização muito mais azeitada. Então, para o comprador, para o corretor, para o vendedor, o sistema flui muito mais fácil. Então, você tem regras para tudo, o corretor lá está atrelado a um broker, a uma empresa de vendas. E lá você tem o MLS, que é um sistema onde todos os listings, todas os properties, todas as unidades residenciais ou comerciais, elas estão num banco de dados onde há um corretor responsável pelo vendedor, que é o interlocutor com o resto do mercado. Então a velocidade é muito grande. Você tem uma pessoa querendo comprar,
que está tratando com um corretor e esse corretor acessa esse banco de dados e desse banco de dados ele encontra aquele imóvel que está sendo representado por um agent, um corretor. Esses dois tratam dos interesses dos seus clientes, um do vendedor e outro do comprador, e a coisa flui muito naturalmente. Aqui no Brasil, a gente vai chegar lá. E um dos objetivos nossos é trazer essa eficiência do mercado imobiliário americano para o Brasil. A RE/MAX já começou a fazer, a gente tem que dar, vamos dizer assim... O crédito. Tem que dar o crédito para o nosso concorrente principal, ele já veio, vamos dizer assim... Desbravou. Então, para nós, aqui a gente já tem uma questão mais bem resolvida, questões culturais que hoje não são uma novidade absoluta quando eles chegaram do modelo americano. A grande diferença do modelo é assim, o meu negócio é um negócio de franquia, porém eu não vendo a franquia, não é o meu business principal. Na verdade, eu seleciono quem vai ser aquele parceiro que tem a competência de transformar aquela franquia naquela região ou micro-região num negócio lucrativo para ele e para os sócios dele. E, em contrapartida, também trazer resultado para a Master Franquia. Esse compliance Essa é uma questão filosófica da empresa, porque uma grande parte da cultura da empresa, além do teamwork, além da integridade, além dos negócios win-win, além, vamos dizer assim, de diversidade, de dar oportunidade para todos, é um projeto, como eu te falei anteriormente, liberal clássico, muita liberdade para os sócios, com responsabilidade, mas o espírito de contribuição, de colaboração do teamwork é total. Mas o interesse legítimo no enriquecimento daqueles teus parceiros, que são os teus clientes, que são os corretores, é isso que vai trazer o resultado da empresa como um todo. Porque como uma empresa, como uma franquia, vive de royalties. E os royalties serão proporcionais à medida do sucesso dos teus franqueados. Então, esse é o interesse principal. Acontece, às vezes, o nosso concorrente, por exemplo, vai desenvolver uma região, aí vende uma franquia na região, daqui a pouco tem 10, 12 bandeiras concorrendo numa mesma região. Isso é ruim, porque acontece que o seu franqueado acaba... Existe um modelo econômico para você colocar de pé uma franquia. Você não pode, por exemplo, comprar uma bandeira ou fazer uma bandeira e colocar lá 10 pessoas trabalhando que você não paga nem o custo fixo da operação. Então, essa é uma questão bem estratégica. Na verdade, a gente está muito focado em dar resultado para os corretores e para os franqueados, né? E, em contrapartida, obter o resultado do crescimento, que é um projeto de escala, é um projeto que vai demandar um número enorme de corretores, né? E a parte de recrutamento, seleção e treinamento é a parte do diferencial, né? E qual a maior dificuldade que você encontra no cenário nacional para a implantação disso? Não, a grande questão que assim é o desafio, que é o grande desafio, e nos Estados Unidos as questões de desafio, que nem você falou, a pandemia, o que mudou e tal. Tem os livros, né, a respeito da questão filosófica. Tem o livro do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho. Sim. É justamente a questão do mindset do brasileiro versus o mindset do americano. Que a questão é a seguinte, eu tenho aqui uma necessidade de ler um livro, ou tenho uma necessidade de participar de um treinamento, ou tenho a necessidade de ter disciplina de fazer ou seguir um processo que está pré-estabelecido para trazer resultado para mim. Então eu pego e, em vez de eu enfrentar o obstáculo para poder atingir o objetivo, eu desisto. Então qual que é o grande, vamos dizer assim, ponto fundamental, e que aqui eu queria até pedir tua ajuda na divulgação, claro, é o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho de treinamento e de coaching, que não é uma coisa que existe nas concorrentes, de trabalhar a mentalidade do vendedor brasileiro para que ele seja um milionário. Então, o nosso livro best-seller, talvez aí mais de 5 milhões de cópias vendidas, o Millionaire Real Estate Agent, que é o livro do Gary Keller, também com o Jay Papasan,
Esse livro ensina o corretor de imóveis como ele fazer $1 milhão net em 12 meses, entendeu, Jaime? Então, vamos dizer assim, Claro. um grande desafio, por exemplo, Portugal hoje tem 3 mil corretores. Eles começaram do zero, mas eles já em Portugal, com 11 milhões de habitantes, o ano passado e o ano retrasado, já fizeram 1,6 bilhões de euros de vendas. A Remax é forte lá. A Remax é uma concorrente forte em Portugal. A Remax é uma concorrente mundialmente forte. Mas hoje a Keller Williams é a maior empresa do mundo de mercado imobiliário. Não, vamos ajudar Agora, a divulgar isso, olha o que essa Portugal, informação. olha o que Portugal fez. Portugal, 90% dos profissionais que foram recrutados foram profissionais que vieram de outras áreas, entendeu? Então esse é um trabalho que a gente também pretende fazer aqui, que é trazer profissionais de outras áreas para entrar no mercado imobiliário. Porque esse aprendizado do modelo americano e você fazer o trabalho, conhecer o mercado imobiliário, esse é um mercado que um potencial absurdamente alto. Hoje a gente, vamos dizer assim, tem dificuldade de ter o número de corretores necessário para atender a demanda do mercado. Tanto da produção das incorporadoras, das construtoras, como o mercado secundário, que o mercado secundário é absurdamente grande. Essa questão da expansão ela é interessante, né? Porque você pega, por exemplo, um país que tem... ainda entra naquele assunto do limão, né? O Brasil é um país que carece de oportunidades de crescimento para profissionais capacitados de algumas áreas, que talvez facilite essa migração, né? Jaime, as coisas que a gente mais escutava e escuta é o seguinte: no Brasil não vai dar certo. No Brasil não dá, porque a mentalidade do corretor é assim, a mentalidade do corretor é assado. Então, eu e meu irmão, nós vimos nessa negativa uma enorme oportunidade, porque justamente é um obstáculo que é o caminho que está no livro do Ryan Holiday. Esse é o livro, esse é o Millionaire Real Estate Agent. E que fala o seguinte: it's not about the money. Nós vamos, assim, os corretores vão ganhar dinheiro e não vamos falar de dinheiro, porque não é o resultado não está no dinheiro. O resultado está nas pessoas. De você ter o interesse legítimo pelo teu cliente, você querer o bem, que você querer ajudar a pessoa. No final do dia, ontem me contaram uma e dizendo o seguinte, fala assim, você sabe por que o mendigo é pobre? Não sei. Aí eu escutei ontem isso, eu só estou replicando porque eu escutei ontem. Ele falou assim, não, o mendigo é pobre porque ele só quer receber e ele não quer dar nada. Porque, na verdade, o que você recebe no final é o que você dá. Quanto mais você dá, ou quanto mais você quer ajudar, mais você recebe em contrapartida. Claro, generosidade... É uma lei de física. Generosidade gera prosperidade. Então, a grande questão desse modelo é um modelo que é uma oportunidade para o brasileiro aprender, entrar nessa área. Muita gente tem curiosidade de entrar nessa área. Então, como a empresa tem a empresa é conhecida mundialmente como uma das maiores empresas de coaching do mundo. Lá nos Estados Unidos tem o MAPS Coaching, que é a questão dos mega agents que fazem o coach para os seus agents. O Gary Keller hoje, que é vamos dizer assim, o sócio majoritário, é o fundador da empresa, a empresa já vai para 40 anos, ele dedica o tempo dele só para dar coach para os mega agents. O que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de mega agents? São caras que vendem acima de $100 milhões. Então tem caras, por exemplo, que tem times em várias cidades. O cara tem time em Atlanta, tem time em Austin, time em Dallas, o cara tem time na Flórida. E aí ele vai lá e forma um grupo de 3 mil corretores. São 180 mil. E acaba vendendo. Tem um cara lá do Texas, lá de Houston, o cara tem uma produção nos últimos 12 meses de $3 bilhões. Então, são números assim. A empresa, Jaime, vendeu em 2021 $530 bilhões. Aí 2022 foi mal, vendeu 470 bi de dólar, porque caiu um pouco o mercado. Uma solidez assim impressionante. A maior empresa no Brasil vendeu 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares, colocando o dólar a 5. Então você imagina como pode a maior empresa americana vender na faixa de 500 bi e a maior brasileira 2 bi. Então uma diferença de 250 vezes. Mas o PIB americano é 10 vezes o nosso. Como é que pode a empresa maior americana vender 250 vezes mais do que a maior brasileira?
Então não é a questão é que lá eles são 10 vezes mais eficientes do que nós. É um pouco culturalmente, é um pouco do aspecto cultural A também. economia gira, o mercado gira porque tem eficiência, tem produtividade. Não existe intervenção do Estado. O mercado é livre, as pessoas têm liberdade para fazer as transações comerciais. Você não tem 3, 4, 5 bancos, você tem centenas de bancos. Então a concorrência sadia. concorrência traz eficiência e traz produtividade. Mas sempre trouxe. É que o Brasil ele tem essa cultura de que o meu concorrente é meu inimigo. E não é verdade. Não é Você verdade. aprende muito com a concorrência. Né? Você vê que em momento nenhum você falou no sentido de depreciar o concorrente. Pelo contrário, enalteceu as qualidades, né? O desbravamento que foi feito pela Remax. Né? Jaime, por quê? Lá nos Estados Unidos, todas as vendas são feitas em parceria. Sim. Então, assim, quanto mais o meu competidor vender, mais significa que ele vai abrir espaço para mim vender também. Você tem café, eu tenho açúcar, vamos fazer aí. Você tem o pó, eu tenho a água. Os americanos, os caras falam o seguinte, é um sistema de competição. É uma competição sadia com colaboração. Sim. Esse devia ser o sistema aqui no Brasil, porque isso azeitaria. Você sabe que eu descobri como incorporador, o custo da venda é muito alto. O custo da mídia, a falta, o retrabalho, a ineficiência geram um custo maior. Se o empresário brasileiro falar assim, peraí, pô, eu vi aquele menino lá falando lá, tal, de cooperação, de MLS, de ter um sistema único, parceria, gestão exclusiva de imóvel. Pô, pra que o cliente põe 20 placas na porta da casa dele? Quem passa lá na casa fala assim, putz, esse cara quebrou, ou ele tá com um baita problema no imóvel, porque ele tem 20 placas para vender. Nossa. Ou então, assim, não tem nenhum corretor que tenha o mínimo de competência para poder conversar com o proprietário. É muito... O desespero nas negociações corporativas é muito comum no nosso país por conta de uma característica que muitos empreendedores têm, muitos empresários têm, de exatamente querer que tudo aconteça no seu tempo, né? Então, eu acho que esse formato que vem com a Cadabra é um formato bacana. Sabe por que a economia americana ela funciona numa velocidade muito maior que a nossa? E eu acho que esse livro deveria ser um livro de cabeceira e do ensino fundamental, que é o Speed of Trust, a velocidade da confiança. Onde você tem confiança, a economia gira. Onde você não tem confiança, a economia trava. Você precisa de muita papelada, você precisa de burocracia, você precisa... Então, a economia não funciona. Mas é que assim, a gente encontra uma dificuldade aqui, uma barreira no Brasil para desburocratizar, né? Que é exatamente a corrupção em todas as esferas. Porque a burocratização gera rentabilidade para que as negociações paralelas beneficiem pessoas. Eu estava torcendo para você não falar disso, porque eu não posso falar disso. Eu tenho me colocado no meu autodomínio, na minha autodisciplina, tentado, vamos dizer assim, focar minha energia naquelas coisas que eu tenho capacidade de influir e deixar de lado essas questões que, no fim do dia, são as questões que acabam também prejudicando a nossa vida, que são as questões que você pega um jornal e lê e dá vontade de você pegar um avião e ir embora. Entendeu? Então, assim, todas essas questões que você fica revoltado que você vê no jornal. Então, por exemplo, mataram o candidato a presidente do Equador. Então, por quê? Porque ele estava lutando contra a corrupção e contra o narcotráfico. Então, você percebe que tem um modelo, tem um padrão, entendeu? Tem um padrão. Então você percebe que às vezes as pessoas estão lá de mãos dadas com outras pessoas que têm relacionamento com o narcotráfico, com o crime organizado e tudo mais. Mas eu acho que isso a gente podia deixar de fora. Nós vamos ter outras oportunidades, mas eu gostaria de fazer uma observação sobre o assunto. Porque tem uma frase que eu carrego comigo, eu gosto muito. E ela diz, para o triunfo do mal basta que os bons não façam nada. Então, nós temos como lutar contra esses fatores que tanto atrapalham nossa vida, nosso crescimento, o crescimento da nossa nação, de uma maneira leve, que é exatamente fazendo a nossa parte. E não colocando na nossa engrenagem esses mesmos fatores que tornam a coisa feia. Sem dúvida. Com isso você está lutando contra. Quando você aceita não pagar o cafezinho,
Sem dúvida. Você sem dúvida. está lutando pela desburocratização e para que isso caia por terra. Por isso que eu gosto dessa frase. Para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. E fazer alguma coisa, muitas vezes, é não ceder, né? Mas a gente vai ter oportunidade de abordar isso em outro momento. Jonas, faz suas considerações finais por esse bate-papo que passou tão rápido, de tão gostoso que é. Estou aprendendo muito com você Olha, aqui. Jaime, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, né? Isso é uma coisa não é tão comum, a gente acaba focando, né, o tempo todo, trabalho, trabalho, trabalho. Então é como você falou, é importante você conversar, é praticamente uma terapia, né? Sim, Você acaba visitando o teu passado um pouco, esse exercício de você ver o que você já fez, até onde você chegou, isso é uma coisa fantástica, porque isso no final minimiza aquelas tuas preocupações com as coisas que são os teus gaps, com as coisas que você precisa resolver, com aquele negócio que é o teu objetivo, a tua meta e tudo mais. O que vier daqui para frente é meio que lucro, entendeu? Se as pessoas conseguirem colocar essa mensagem, falar, pô, mas eu já fiz bastante coisa. Calma, que tem para fazer daqui para frente, a gente vai fazer, mas tem que ter calma. Vamos fazer com calma, fazer as coisas todas certas, tentar ajudar os outros. Eu acho que isso é. Acho que assim, a oportunidade que você me deu aí de trazer essa mensagem para o teu público aí, e essa correlação do esporte, que eu acho que o teu público é bastante gente envolvida com a área esportiva, né? sim. E lá nos Estados Unidos, eu não sei se eu te contei, a gente tem times só de corretores e agentes que atendem os profissionais de NFL, de NBA, o pessoal do esporte profissional, que são aqueles clientes que têm aqueles budgets, ó, preciso comprar uma casa lá em Newport Beach de 50 milhões de dólares, entendeu? Então a gente tem gente especializada só em atender esse tipo de cliente, entendeu? Entendi. Por quê? Porque é foco. Então a empresa tem várias divisões, assim, KW Land, KW Luxury. E, assim, vale a pena conhecer. Qualquer, por exemplo, alguém que queira visitar o site é kw.com, é kw.com, que é o site americano, e aqui em São Paulo é kwsp.com.br. E a gente está numa fase assim, recrutando os corretores para o início da operação, e seria um prazer aí receber gente do mundo do esporte, entendeu? Aí, galera, ó. A gente tem aí um espaço, porque o pessoal do esporte pode ter uma segunda atividade que é o trabalho de negócios imobiliários. E é um negócio, assim, que depois que... Porque o esporte, às vezes, ele interrompe. Qualquer tenista, aí você vê, a vida dele vai até um determinado. Depois é bom. Aliás, eu vi aí o documentário do Schwarzenegger, e aí o Schwarzenegger fala da carreira dele. Não sei se você já viu já. Sim. Então e o que ele fala? Pô, como ele começou a ganhar algum dinheiro, o que ele fez? Pô, começou a investir no mercado imobiliário. Hoje ele tem as propriedades lá, o que ele vive de renda lá na Califórnia é um negócio absurdo. Então, eu acho grande mensagem. Longo prazo, tudo que você fizer com longo prazo, que você fizer certinho, fizer bonitinho e pensar nos outros, no final acaba voltando para você e dá certo. Sempre com muita paciência. Perseverança, né? resiliência, e é isso, né? Jonas, redes sociais? Bom, eu sempre procuro, para simplificar, eu coloco Jonas Federighi. Então, ou Instagram, @Jonas Federighi, ou LinkedIn, Jonas Federighi, ou Facebook, Jonas Federighi. Sempre vai me achar aí, sempre... Jonas, muito obrigado. Hoje eu aprendi muito com você, como naquele bate-papo nosso. Imagina. E acho que a ideia é essa, né, gente? Você pegar e ter pessoas... Muitas vezes a gente fala assim sobre pessoas inspiradoras. Eu prefiro falar sobre referências. Eu acho que é importante você, na vida, ter referências, né? A pessoa que é bem-sucedida, não só no universo profissional, mas uma pessoa que se encontra de uma maneira legal, que se posiciona de uma maneira... Tá, eu vivo bem. Né? Porque quando a gente fala assim, a pessoa viver bem, a pessoa já remete ao financeiro. E não é. Vou falar nisso, deixa eu só assim, meu filho vai ficar chateado comigo. Meu filho também, sensacional, um cara de uma inteligência emocional, assim, fantástico. Aprendo com meu filho todo dia. Tá numa super empresa, com pessoas altamente gabaritadas, numa empresa que dá valor, assim, para os jovens, aprendendo o máximo. E no final do dia, sabe qual que é a grande satisfação do pai? É ver o filho aprendendo. É isso. O saber não ocupa espaço. Não é a grana. Não é. It's not about the money, entendeu? É o conhecimento. O saber não ocupa espaço. Gente, figuraça aqui.
Jonas, acho que é a primeira de muitas, que nós vamos bater papo Vamos falar muitas muito, vezes, né? vamos falar muito. Quero mandar um abraço para um atleta que há alguns anos aí vem exercitando uma coisa que outros não têm, que é a paciência, que é o meu querido amigo Miguel, que está conosco já há algum tempo e esse ano vai destrinchar aí a carreira. Abraço para o meu parceiro Jailton, né? Meu Mano Lopes, que vai lançar o concorrente do Mano Walter, Mano Lopes. E um forte abraço a todos que nos acompanham no Focus 23 Coragem. Nós vamos ter alguns episódios especiais aqui e um episódio super divertido, pessoal. Nós vamos gravar na próxima semana. Ele foge um pouquinho do nosso foco, mas também fala de superação, porque toda a carreira. Eu sempre trago algumas pessoas aqui para me divertir, histórias de pessoas que muitas vezes trazem superação do esporte, mas também cultura. Então nós vamos ter um bate-papo com Ovelha. Ovelha, que é um ícone aí da música no Brasil. A gente vai jogar muita conversa boa para vocês. Focus 23 Coragem, agradecer toda a nossa equipe do Estúdio Rocha. E lembre-se, toda quinta-feira nós temos um episódio novo. E fique de olho, pessoal. Focus 23, coragem, superação, fé, determinação. É uma questão de trajetória, não de resultado. Forte abraço a todos.